Olá, meu nome é Ricardo Vilela, eu trabalho no Laboratório de Ensaios Acústicos do Inmetro e o título do meu trabalho é Análise de Risco Econômico para a Tomada de Decisão em Programas de Avaliação da Conformidade. Considere um produto submetido a um programa de avaliação da conformidade que utiliza uma regra de decisão, um resultado de medição, para a tomada de decisão quanto à aceitação ou rejeição do item. Existem riscos inerentes à aceitação e à rejeição, porque numa aceitação pode ocorrer uma verdadeira aceitação ou uma falsa aceitação, enquanto numa rejeição do item pode ocorrer uma verdadeira rejeição ou uma falsa rejeição. E existe um impacto econômico de uma verdadeira aceitação, de uma falsa aceitação, de uma verdadeira rejeição, de uma falsa rejeição, de forma que o risco econômico pode ser calculado pela probabilidade daquele evento ocorrer, multiplicado pelo impacto econômico daquele evento. Mas por que há riscos no processo de avaliação da conformidade? É porque os itens inspecionados são medidos e resultados de medição estão sujeitos à incerteza de medição, de forma que um risco de uma decisão equivocada, que consiste numa falsa aceitação ou numa falsa rejeição, que tem consequências diretas para o consumidor ou para o produtor, respectivamente. E para uma única grandeza, um requisito para avaliação da conformidade assume a forma de limite de especificação que define um intervalo de valores admissíveis para o valor verdadeiro do mensurando, denominado intervalo de tolerância, de forma que se o valor verdadeiro fosse conhecido e ele estiver dentro do intervalo de tolerância, certamente o item está conforme. Enquanto se o valor verdadeiro estiver fora do intervalo de tolerância, o item claramente é não conforme. Ou seja, se o valor verdadeiro do mensurando fosse perfeitamente conhecido, não houvesse incerteza de medição, para avaliação da conformidade dos itens, bastaria verificar se o valor verdadeiro do mensurando encontra-se no intervalo de tolerância. Porém, resultados de medição estão sujeitos à incerteza de medição. Então, o que de fato acontece no caso real de avaliação da conformidade, onde o resultado de medição está sujeito à incerteza de medição? Então, não se conhece exatamente o valor verdadeiro do mensurando. Nesse caso, nem se ele está, de fato, dentro do intervalo de tolerância. O que conhecemos sobre o mensurando pode ser expresso através de um intervalo de abrangência, por uma dada probabilidade de abrangência, ou expressar o conhecimento do mensurando sob a forma de uma distribuição de probabilidade. Nesse caso, não podemos afirmar certamente se o item está conforme ou não conforme. Mas quanto melhor a qualidade de medição, menor a incerteza de medição, menor será o risco no processo de avaliação da conformidade. Imagine agora um lote que não é perfeitamente homogêneo, ou seja, o valor verdadeiro da grandeza avaliada varia de um item para outro. Existe um limite máximo para o intervalo de tolerância, denominado TU. E o que pode ocorrer com a medição dos seguintes itens? Imagina o caso A, que o valor verdadeiro está dentro do intervalo de tolerância, no caso B, fora, no caso C, dentro, no caso D, fora. Então, existe um valor verdadeiro desconhecido, que não dá para comparar com o intervalo de tolerância, mas o que temos é um valor medido da grandeza, a melhor estimativa do mensurando, né? Resultado da medição. Então, uma regra de decisão pode ser utilizar esse valor medido da grandeza para decidir se esse item deve ser aceito ou não, comparando o intervalo de aceitação, de forma que se o valor medido da grandeza estiver dentro do intervalo de aceitação, esse item será aceito. Caso contrário, rejeitado. Então, no caso A, o valor verdadeiro está dentro do intervalo de tolerância e o valor medido da grandeza dentro do intervalo de aceitação, então, esse caso configura uma verdadeira aceitação. No caso B, o valor verdadeiro está fora do intervalo de tolerância e o valor medido da grandeza dentro do intervalo de aceitação. Então, esse item vai ser aceito, mas falsamente aceito, porque o valor verdadeiro da grandeza está fora do intervalo de tolerância. No caso C, o valor verdadeiro está dentro do intervalo de tolerância, porém o valor medido da grandeza ele está fora do intervalo de aceitação. Então, esse item vai ser rejeitado, mas falsamente rejeitado, porque o valor verdadeiro está dentro do intervalo de tolerância. No caso D, o valor verdadeiro está fora do intervalo de tolerância e o valor medido da grandeza está fora do intervalo de aceitação, então caracteriza um caso de verdadeira rejeição. Essa faixa é uma faixa onde é muito provável que se encontre casos de falsa aceitação e falsa rejeição,
Então, é a faixa onde, se o valor medido da grandeza estiver dentro dessa faixa, existe uma boa chance de ocorrer uma falsa aceitação e uma falsa rejeição. Então, essa é uma faixa de risco, de forma que, se a incerteza de medição é alta, essa faixa de risco ela é larga. Se a incerteza de medição for baixa, essa faixa de risco será estreita. Então, no caso da alteração do intervalo de aceitação, com limite do intervalo de aceitação agora em 1, o que ocorre? Bem, no caso B, onde se tinha uma falsa aceitação, agora se transforma numa verdadeira rejeição. Em geral, a redução do intervalo de aceitação é bom para o consumidor, mas é ruim para o produtor. Quando o limite do intervalo de aceitação agora está em 2, o que ocorre em C, que era uma falsa rejeição, agora se transforma numa verdadeira aceitação. Em geral, o aumento do intervalo de aceitação é bom para o produtor, mas é ruim para o consumidor. E agora como é que se calcula a probabilidade de conformidade do item medido para ser utilizado como uma regra de decisão na aceitação de itens? Bem, um item está em conformidade com um requisito específico se o valor verdadeiro da propriedade correspondente se encontra no intervalo de tolerância, denotando por C o conjunto de valores admissíveis conformes, ou seja, do intervalo de tolerância. A probabilidade de conformidade denotada por PC é dada por essa integral, onde G é a função densidade de probabilidade do mensurando. E PNC é a probabilidade de não conformidade, que é igual a 1 menos a probabilidade de conformidade. Esses são os 3 casos de intervalo de tolerância, e essas são as expressões matemáticas correspondentes para o cálculo da probabilidade de conformidade. Para uma regra de decisão para risco econômico total mínimo, é importante a definição do risco específico do consumidor e do produtor. Quando o item específico é medido, obtém-se o valor medido da grandeza, e a avaliação da conformidade, segundo uma regra de decisão binária, está sujeita a 2 tipos de risco na tomada de decisão: o risco específico do consumidor e o risco específico do produtor, onde o primeiro é igual à probabilidade de não conformidade quando o item é aceito, e o risco específico do produtor é igual à probabilidade de conformidade quando o item é rejeitado. Numa abordagem estritamente econômica, o critério de aceitação deve considerar os impactos financeiros por uma falsa aceitação e por uma falsa rejeição. O risco econômico específico de um item por uma falsa rejeição pode ser calculado pela probabilidade de não conformidade multiplicada pelo custo de uma falsa aceitação, e o risco econômico específico de um item por uma falsa rejeição pode ser calculado pela probabilidade de conformidade multiplicada pelo custo de uma falsa rejeição. E o critério de aceitação de menor risco econômico se baseia na opção que acarreta o menor risco econômico, de forma que, se o risco específico econômico de uma falsa aceitação for menor que um risco específico econômico por uma falsa rejeição, o item deve ser aceito. Se o risco específico econômico de uma falsa aceitação for maior que o risco específico econômico de uma falsa rejeição, o item deve ser rejeitado. E se os 2 riscos forem iguais, é diferente aceitar ou rejeitar o item, geralmente se aceita o item. Então, se procura um equilíbrio entre esses riscos econômicos, de forma que, quando esses riscos são iguais, obtém-se uma probabilidade de conformidade, que é igual ao custo de falsa aceitação dividido pela soma dos custos de falsa aceitação e de falsa rejeição. Então, o critério de aceitação de risco econômico mínimo, ele é tal que, quando a probabilidade de conformidade for maior ou igual ao PCE, o item avaliado é aceito e declarado conforme. E quando a probabilidade de conformidade for menor que o PCE, o item avaliado é rejeitado e declarado não conforme. Um exemplo: uma fábrica de ventiladores industriais que produz eixos rotativos. Então, são avaliados todos os itens de um lote, constituído por 15 eixos com diâmetro nominal de 20 milímetros, ou seja, todos eles são medidos, e especificado que os limites do intervalo de tolerância do diâmetro são dados por TL e TU, o limite inferior e limite superior do intervalo de tolerância. Então, o custo de uma falsa aceitação de um item é $84, e o de uma falsa rejeição de um item é $12. Então, a partir desses dados, calcula-se o PCE, que é igual a 0,875.
E aqui são os resultados de medição dos 15 itens, do diâmetro dos eixos, e aqui calculada a probabilidade de conformidade a partir do resultado de medição e do intervalo de tolerância. Então, para cada item existe uma probabilidade de conformidade e a decisão de aceitar e rejeitar depende do PCE. Quando a probabilidade de conformidade for maior que o PCE, o item é aceito. Quando ela for menor, o item é rejeitado. Então, no caso 12 e 15, eu destaco e vão ser utilizados numa análise posterior. O impacto da alteração do critério de aceitação nos riscos econômicos a partir da condição otimizada. Então, vamos ver aqui o que acontece quando se utiliza outro critério de aceitação. No caso, quando se utilizou o critério de condição otimizada, com PCE igual a 0,875, o risco específico econômico de uma falsa aceitação é 35, de falsa rejeição 42 e o total 188. Quando é modificado esse critério aceitando o item que foi rejeitado, por exemplo, o item 12, com uma probabilidade de conformidade igual a 0,817, o que acontece? Esse item que foi aceito, o item 12 agora aceito, quando o risco específico, na condição otimizada, o risco específico econômico de uma falsa aceitação era 35 e tornou-se 51. Houve um aumento desse risco específico de falsa aceitação. O risco específico de falsa rejeição reduziu. E o risco específico total aumentou. Quando o item 15, que foi aceito porque a probabilidade de conformidade é maior que 0,875, quando ele é rejeitado, o que acontece? O risco específico para uma falsa aceitação, ele cai, por exemplo, mas o de falsa rejeição sobe e o risco específico econômico total aumenta. Ou seja, mudanças nesse critério de aceitação de itens com um PCE igual a 0,875 acarretou um aumento do risco econômico total, de forma que verificou-se que esse critério de aceitação otimizada em relação ao risco econômico total foi, de fato, efetiva. As conclusões é que a adoção de intervalo de aceitação idêntico ao intervalo de tolerância nem sempre é uma boa estratégia, apesar de oferecer, em geral, um equilíbrio entre o risco específico do consumidor e do produtor. Se uma simples alteração do critério de aceitação para um lote de itens, sem qualquer mudança nos processos de produção, amostragem e medição dos itens, reduz um tipo de risco, seja do consumidor ou do produtor, então ocorrerá um aumento do outro tipo de risco. E a análise de risco econômico é uma ferramenta interessante porque leva em consideração os desdobramentos econômicos de uma falsa aceitação, de uma falsa rejeição, traduzidos de uma forma quantitativa objetiva. A análise de risco econômico também pode ser empregada para otimização dos processos de produção, amostragem, medição de itens na avaliação da conformidade. A análise de risco econômico apoiando a identificação de oportunidades e a tomada de decisão na alocação de recursos e metrologia pode atuar como uma ferramenta estratégica para a gestão da qualidade industrial e promoção da competitividade ao setor produtivo. E a aplicação dessa ferramenta pela indústria poderá ajudar o setor a quantificar a considerável relevância da metrologia em seus empreendimentos de avaliação da conformidade e salientará o Inmetro como parceiro estratégico da indústria no desenvolvimento econômico do país. Muito obrigado pela sua atenção.